Dominic Reyes ressurgiu das cinzas e quer chegar ao cinturão. Será que consegue? Vem ver. Três tapinhas. Cavalheiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu estou de volta. Fabiano Rampazzo pisando aqui no octagon de 3 tapinhas, 21 dias sem Rampazzo dar as caras no ar aqui em 3 tapinhas. É hora de colocar ordem nesta bagaça. Pelo amor de Deus, tenho coisas a desespinhar. Voltou também uma nova edição. Voltou Rampazzo e voltou uma nova edição, vejam vocês, do UFC Mequetrefe. Que UFC é esse? Meloto, Barbie concordam que é mais uma edição do UFC Mequetrefe? Já vão dizer, já vão opinar, poucos brasileiros neste card. Então, se o UFC não tá bom, o podcast tá. Já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Você que está vindo do YouTube, sempre muito bem-vindo. Você que tá vindo do Spotify, sempre muito bem-vindo ou bem-vinda também. E a gente começa desespinhando esse espinho na garganta. Ô Meloto, como é que você tá? Bem-vindo, meu amigo. Que saudade. MMA Meloto, eles fazem história e eu te conto. Salve, galera do mundo do MMA. Vamos que vamos para mais um episódio. Não estou voltando de um período tão longo de férias como esse sujeito aí, mas estou sedento por falar. Então, vamos que vamos. Tirei umas férias e volto doente. Não sei se vocês perceberam essa minha voz de ganso manco. Coisa não tá fácil, não tenho dormido mal à noite. É calor, aí faz frio de volta, o frio de novo em São Paulo. Não aguento mais frio aqui em São Paulo. Impressionante. Mas, Meloto, chega desespinhando. Só antes de você falar, Meloto, o Barbie tá aqui quietinho querendo falar também. O UFC Noche, que eu não sei se o spin de vocês vai especular o evento passado, o UFC Noche, de 2 semanas atrás, eu tinha dado nota de corte 5. Foi um ótimo evento. Ótimo evento. Que luta principal foi aquela? Concordo com quem andou falando aí, chamando de luta do ano, para mim é a luta do ano até agora, e eu dei nota 4 para esse evento. Então, partiu de a nota de corte 5, foi um ótimo evento, dei nota 4 pro evento. Qual o teu espinho, Meluto? Tem a ver com o UFC Noche ou não? Então, galera, na verdade o meu espinho não tem a ver com o evento passado, mas sim com o evento do futuro, com o UFC Rio, mais especificamente. Por quê? Inicialmente até eu ia fazer críticas. Eu ia criticar o Charles do Bronx. Por quê? Porque ele demorou para aceitar a luta contra o Matheus Gamrot. Eu achei até uma certa hipocrisia, porque quando os adversários dele se colocaram à disposição para lutar e aí receberam a oferta para isso, pelo menos o Benoit Saint-Denis, né, ao que parece, o Saint-Denis foi para trás, né, o Moicano foi para trás, deram para trás. E aí o Charles do Bronx veio a público criticar isso, dizer, na hora que esse pessoal que tá levantando a mão aí na hora do vamos ver não aceita. E aí, quando o Charles do Bronx recebeu a proposta para enfrentar o Matheus Gamrot, o Charles veio a público dizer, mas esse adversário aí é outro estilo, não sei o que, eu vou ter que mudar completamente, né? Aí, parece que também o Manuel Torres, né, ventilou o nome do mexicano. Mas aí é um desconhecido, né, cara? Como é que eu vou pegar uma luta dessas? Sabe? Então, o Charles do Bronx estava merecendo críticas ali. Porque ele também estava dando para trás, né? Assim como os oponentes que antes foram propostos a ele. Os colocaram à disposição. Mas o que importa mais nesse mundo não são as palavras, e sim as atitudes. E o Charles do Bronx, ainda bem, aceitou a luta contra o Gamrot, e todas as críticas que eu estava sedento para fazer não faz mais sentido, não tem mais porquê, elas desmoronaram como um castelo de areia. Então agora fica aqui os elogios ao Charles por ter pegado essa luta, faltando 3 semanas, né, vai ter que mudar aí o camp, né, na reta final, né, até por isso que eu tava pensando, por que ele tá demorando pra aceitar essa luta, cara, tem que definir logo, tu perdeu 4, 5 dias aí nessa enrolação,
Já poderia estar se preparando especificamente pro Ganrô, se é que já não tava fazendo isso, tá? Mas o que importa é que nós vamos ter uma grande luta no UFC Rio, uma grande luta com adversários de estilos. O Charles mais híbrido, o Ganrô um grappler mais de ofício. E eu tô curioso pra ver isso. De todos os oponentes disponíveis, pra mim era a luta que mais fazia sentido e eu tô feliz que ambos aceitaram. Ambos têm muito a perder. O Charles, se perder, sai do top 5. Aí adeus, cinturão, né? O Ganrô, se perder, provavelmente não enfrenta mais um top 5 tão cedo, vai demorar muito, porque vai dar um passo pra trás, né? E ambos estão pegando essa luta em um momento que não é o ideal seria se preparar mais adequadamente, que rolasse em novembro, em dezembro essa luta, mas vai acontecer agora, então não é o cenário ideal para nenhum deles. E ambos também têm muito a ganhar. O Charles, se ganhar essa luta, fica perto de uma disputa de cinturão de novo, porque não é como tu enfrentar um desconhecido, o Manuel Torres. Não, ele vai enfrentar o Ganrô, é um top 8 ali. Então já, sabe, pelo menos o BMF ali fica na cara do gol. E o Ganrô, se ganhar então, pô, top 5. Também fica perto de uma disputa de cinturão. Saúdo ambos por ter aceitado essa luta, no fim das contas, apesar de toda essa novelinha. São ossos do ofício, né? As lutas caem, a gente sabe disso. Meu querido João Menegali Babi, dos meus amigos, de todos os meus amigos, o único que não me desejou um feliz aniversário, teve oportunidades, eu falei no grupo, no nosso grupinho de WhatsApp que eu não ia participar porque era meu aniversário de 50 anos, o Meloto parabenizou, você não falou nada, o Meloto no dia do aniversário fez umas charges, umas brincadeiras ali, até na comunidade MMA Meloto, mandou no nosso grupo, o senhor viu aquilo e não comentou nada. Na gravação do episódio aqui, o Meloto vem, fala que é meu aniversário, deseja parabéns, o senhor não comentou nada, o senhor está destituído do cargo de meu amigo, agora o senhor é meu colega. Colega. Inacreditável, Barbie. Bem-vindo. Isso, vejo isso com muita tristeza, Rampaz, porque eu te amo de todo o coração. E me desculpe, porque realmente. Mas eu não sabia. Eu não sabia que eu não tinha dado. Eu achei que eu tinha. A memória também é uma coisa maluca, viu? Mas eu não vi a charge. Que charge foi essa, meu Lúcio? O Meloto mandou no grupo lá, feliz aniversário do Rampazo, no nosso grupo, mandou no grupo. Ele deve estar no grupo também, né, da comunidade. É que além de eu dizer que eu amo, né, o Rampaz, você não disse, eu estou dizendo agora, eu provei isso com atitudes, né, então eu fiz uma imagem lá e postei e tal, né, do Rampaz como lutador, uma lenda dos primórdios do MFC, né, antigo bolão do Meloto, então tá justa aí a homenagem, né, e vou fazer sempre quando tiver aniversário. Meloto esfregando na cara do Barbie o exercício da boa amizade. É isso que o Meloto fez. Veja bem, a maior prova de amor é que eu tenho que vir aqui toda semana e aturar esse tipo de coisa. Eu tenho que vir aqui aturar esse tipo de coisa de você. Rampaz, eu amo você. Meu coração, ó. Coração, ok. Ok, vou desespinhar. Mas eu ainda te amo. Meu espinho, bom, é porque eu acho que a gente tem que comentar pelo menos um pouco dessa luta do Diego Lopes contra o Jean Silva. Eu sei que talvez já seja uma pauta velha, mas, cara, essa foi uma luta de filme, cara. Foi o mais próximo que eu já vi no MMA de uma luta de anime. Eu tive a impressão que eu tava vendo Godzilla lutando contra o King Kong em um determinado momento, sabe? E eu lembro que o Rampaz até comentou depois da luta em um grupo, ele comentou, eu achei que a interrupção foi precoce. E eu disse assim, eu concordo só pela luta, sabe? Pelo contexto da luta, porque a impressão que dava é que os dois eram imortais ali dentro. A impressão que dava é que os caras eram mais que humanos. Eu acho que é aquela coisa que, em qualquer outro momento, essa seria uma interrupção perfeitamente justa. E eu também acho que foi uma boa interrupção. Mas naquela hora que eu tava assistindo, eu tava assim, não, o Jean Silva não vai morrer dessa forma. Sabe? Não, ele tá pronto, cara. Não, deixa a luta rolar pra sempre. Porque a impressão que eu tive era realmente os dois são imortais. Pô, mas que luta absurda que foi essa, né? Primeira coisa que aconteceu na luta foi o Diego Lopes tomando um frontal na cara. Depois disso, teve o chute rodado que o Diego Lopes conseguiu a queda, imediatamente foi para montada. Teve um ar um pouco de Glover contra Giri, que a impressão que dava é que a luta sempre estava prestes a acabar.
mesmo se ela não estivesse acabando. Nenhum dos dois ficou em uma posição tipo de dominância, mas sem levar tanto risco. Era o tempo todo golpe pesado entrando, era o tempo todo posições extremamente comprometedoras. Jean Silva fez de todo o esforço do mundo para se levantar. Aliás, eu vou dizer que eu não me lembro de ter visto um cara ser tão efetivo da montada quanto o Diego Lopes foi, em termos de ground and pound. Eu acho que ele deu uma aula ali de como utilizar as cotoveladas, essas cotoveladas que eram proibidas e não são mais, né? Cotoveladas de cima para baixo, para prevenir que o adversário simplesmente esconda a cabeça e consiga evitar dano na montada. O Diego Lopes causou muito dano a partir daquela posição. Jean Silva voltou no segundo round como se o primeiro não tivesse acontecido, deu um cacete no Diego Lopes e acabou sendo nocauteado. Eu queria só controlar a galera, porque teve muito um discurso que o Diego Lopes falou. Eu só estava esperando a oportunidade para entrar com essa cotovelada rodada. Eu entendo que existe um pouco disso, mas vocês acharem que o cara estava tomando uma surra estrategicamente, é viagem. É viagem. A luta não estava favorecendo muito o Diego Lopes naquele momento, não, mas muito mérito para ele pelo oportunismo, pela capacidade de definir a luta, pelo jogo muito completo que ele mostrou. Eu acho que qualquer um dos dois aí. Eu sei que o que acontece é que, como o Jean Silva perdeu a luta e ele que estava disputando de um ranking muito mais baixo, obviamente ele não pode avançar no ranking, né? Mas para mim, essa luta, mesmo da forma que terminou, eu acho que mostrou muito o nível do Jean Silva sendo competitivo com um cara que é o top 2 da categoria. E eu acho que qualquer discurso diferente disso, vocês estão torcendo. Eu concordo com você, Barbie. Eu ia até ponderar isso rapidinho aqui, antes de passar para o meu espinho, que o Jean Silva tem sido muito malhado nas redes sociais e na comunidade de um modo geral. E, cara, eu acho, na minha opinião, ele saiu grande dessa luta. Mostrou coração, mostrou capacidade em todas as áreas, porque para sair daquela arapuca que ele saiu no primeiro round, é bom lembrar que o primeiro round terminou com os dois em pé. Então, assim, eu vejo um bom futuro pro Jean Silva no UFC. E o Diego Lopes nem se fala, né? Já era um dos meus lutadores preferidos na atualidade e assim continua sendo. Muito legal, muito legal. Bom, vamos ao meu espinho na garganta. Eu tenho o que dizer. Cavalheiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, se preparem porque vocês vão vir agora. A falta que Rampazzo faz neste podcast. Olha eu aí falando que nem Edson Arantes do Nascimento, me referindo a mim mesmo na terceira pessoa. A falta que eu faço nesse podcast. A edição passada de Três Tapinhas, em que eu não apareci, tinham só os dois. 1h40! Eu não tenho nem voz! 1h40 de vídeo! Os dois falando. Aí tem um quadro que chama Rampazzo Reage, que é meu quadro. Aí o Barbie vai e pega o meu quadro pra ele. Eu não vou ter voz pra terminar esse podcast. Aí, eu não estou presente. E eles inventam um espinho na garganta pra mim! O que é isso? E a cereja do bolo é o Barbie não me dá parabéns no meu aniversário. Inacreditável. Não podem mais assistir. O dia que eu não puder vir, vocês cancelem esse podcast. Pelo amor de Deus, que baixaria. Baixaria. UFC Perf. Uberg versus Reis. Vamos falar. Não, só rapidinho, em minha defesa, tem os comentários aqui do podcast. Olha só o comentário aqui, ó, do Vitor Pereira. Ótimo podcast. Ótimo. Destruiu completamente a tese. Já destruiu. É teu primo, é teu irmão com nickname falso. Pelo amor de Deus. Ó, vamos mergulhar agora no que o desabafo foi feito, pelo amor de Deus. Vamos mergulhar agora no UFC Perf, Uber versus Reis. Eu não vou conseguir terminar essa porra. Eu fiquei sem voz. Olha o malvado sorrindo aí. Não falou nada nas últimas 3 semanas e tá sem voz. Imagina se tivesse, né, falando.
Malvado sorrindo pra você, Meloto. Pelo amor de Deus, esse list. Desafio feito. Aliás, vocês têm que ser penalizados nesse podcast pelo que vocês fizeram na edição passada. A pena começa agora, Meloto. Liste 5 bons motivos para os nossos brutamontes e desdonzeladas assistirem ao evento Mequetrefe desse sábado. Eu quero 5, Meloto. Nossa senhora, hein? Eu deveria receber um dinheirinho do UFC aí. A melhor promoção do evento vai ser aqui. Pede pro André Azevedo um caramingolé. Bom, o primeiro motivo, tá? É o principal mesmo. Envolve a luta principal. Por quê? Porque nós temos ali uma luta entre 2 caras da elite dos pesos pesados. É bem verdade que um tava embaixo, agora deu uma recuperada. Mas a gente pode ter o próximo adversário, talvez até do Poatan ali, depois dele, se ele ganhar do Ankalaev, né? Que é o Carlos Ulberg. Se o Ulberg ganhar essa luta, muito provavelmente ele vai ser o próximo desafiante aos cinturão dos meio pesados. Então acho que é um bom motivo a gente ficar ligado aí, porque podemos ter, esse cara aqui vai estar disputando o cinturão ele é o favorito, né? Pode estar disputando o cinturão na rodada seguinte. Segundo motivo, um brasileiro em ascensão também nessa divisão dos meio pesados, que é o Rodolfo Bellato, que tá aí invicto no UFC, vem de 3, 4 vitórias, é um nome pro futuro ainda, ele talvez não tá pronto para pegar a elite, mas ele é jovem ainda, tem menos de 30 anos, a divisão tá envelhecida, acho que ele vai evoluir, então é um bom nome pra gente ficar de olho, a luta que ele vai fazer contra, me fugiu o nome aqui do adversário dele, o Navarro Sterling. Bom, o terceiro motivo também envolve uma questão de um talento brasileiro a se observar agora no MMA feminino, que é a Alexa Tainara, que na estreia dela, ela me impressionou bastante, pegou uma atleta experiente, né, a inglesa lá, e foi muito bem. Eu acho que vale a gente ficar de olho, é um bom nome, talvez, para o futuro. O quarto motivo, a gente vai ter uma luta divertida entre o Jimmy Crute e o Ivan Erslan. São 2 lutadores que vão para frente. O Erslan tem uma sequência de nocautes grande, o currículo dele, né, tem bastante nocaute. O Crute é um showman, então acho que vai ter uma luta divertida ali. Na pior das hipóteses, se o evento for ruim, acho que essa luta vai entregar. E o último motivo, aí entra uma incógnita, na verdade, né? Tem bastante pesos pesados desconhecidos que vão estar estreando nesse evento. O UFC agora deu uma louca nele, né? Resolveu contratar tudo que é peso pesado. 3 deles vão estrear agora, que é o Brando Perisic, um australiano, o Elisha Ellison, que os 2 vão se enfrentar, inclusive, um americano contra o australiano, e o Louis Sutherland, também um peso pesado, todos eles nocauteadores, rápidos, então fica aí também um motivo, talvez, pra gente ver aí, de repente, surge um bom talento pro peso pesado, né, que tá precisando. Então é isso aí. Muito bem, vocês acabaram de assistir Meloto numa masterclass de otimismo aqui em 3 Tapinhas. Barbie, o malvado, tá gargalhando pro senhor porque ele quer saber o seguinte, olha essa pergunta capiciosa, donzelas e cavalheiros. Para quem Ankalaev e para quem o Poatan estarão torcendo na luta principal deste sábado entre Ulberg e Reis? A minha resposta aqui precisa contextualizar um pouco, porque eu acho que hoje, neste momento, nessa altura do campeonato, o Ulberg é claramente o lutador mais provado entre os dois, bom, num sentido geral, mas neste momento, sabe? Se o Reis vencer, ele toma essa posição exatamente porque venceu o Ulberg. Eu acho que a torcida desses lutadores seria para o Dominic Reis pelo motivo de ser um nome maior, pelo motivo de você vencer o Reis te dá mais moral do que vencer o Ulberg, mesmo com essa sequência de derrotas que ele teve. E se por acaso o Reis ganhar essa posição do Ulberg, isso vai ser ainda mais significativo. No caso, eu acho que em questão de casamento de luta, talvez o Ulberg fosse até um pouco mais tranquilo, por ele não ter, bom, mais no caso do Ankalaev aqui, porque ele não tem uma base no wrestling forte como o Reis tem. Mas até o momento ele vem se mostrando um atleta muito completo e difícil de lidar. Então talvez essa ideia de, tipo, o
envelhecimento do Reis que a gente vem vendo, porque mesmo que ele tenha tido essa sequência de 3 nocautes consecutivos, 3 vitórias por nocaute, teve uma época, cara, antes disso começar a acontecer, que o consenso era: o Reis precisa aposentar. Ele não consegue mais fazer isso em alto nível, sabe? E, obviamente, ele mostrou que ele ainda consegue lutar, ele ainda consegue vencer lutadores dentro do UFC, caras talentosos, mas o que eu fico pensando é, tipo assim, a parte física dele eu ainda acho que não é a mesma, sabe? Eu ainda acho que ele não tem a mesma capacidade de absorção, ainda acho que ele não tem a mesma força física, ainda acho que ele já perdeu alguns passos. Então eu imagino que o Dominic Reis seria tanto a luta mais tranquila de uma parte física para qualquer um dos campeões, dos campeões não, né, do top 2 ali, quanto ele seria a luta que mais chamaria a atenção. Então eu acho que a torcida estaria pro Dominic Reis para fazer uma luta mais significativa pelo cinturão. Maravilha, Barbie. E vamos agora sim para o Rampazzo Reage com Rampazzo. Rampazzo reage. Abre aspas pro GMD CEP7. Eu achei o comentário dele bem interessante. Abre aspas. Charles do Bronx ter sido campeão do UFC rapidamente foi loucura. Ele era piada no UFC e ganhou 3 lutas absurdas do nada. Aquilo nunca mais vai acontecer. Olha, eu entendo esse comentário. Acho um pouco maldoso a parte do ele era piada no UFC, mas até isso eu entendo. Porque o Charles tinha uma coisa do jiu-jitsu muito proeminente, como uma grande arma, era a expectativa que se tinha, mas um lutador que perdia as lutas fáceis e de repente teve uma hecatombe e ele eclodiu e aconteceu. Eu concordo um pouco, ou em boa parte, com esse comentário, no que diz respeito à singularidade do acontecimento do Charles do Bronx. Quem preveria, seria capaz de prever que o Charles do Bronx não só fosse campeão do UFC, com defesas de cinturão, mas que virasse esse ídolo nacional que virou? Cara, ninguém, porque nem carisma ele tinha, nem isso. O carisma do Charles é um carisma meio às avessas. Pega muito na coisa da humildade, do menino que veio, que tem história triste, ele se conecta com o público brasileiro muito nisso. Realmente, o Charles do Bronx é um ídolo e um campeão improvável. E é ídolo de todos nós, eu adoro o Charles. Mas ele é realmente, absolutamente improvável. Eu concordo com isso. E tá aí a minha reação ao comentário do nosso amigo, que não tem nome, é uma sopa de letrinhas ali. E bora seguir então com essa edição de podcast. Chegando agora, Meloto, no evento Mequetrefe, que eu estou dando nota de corte 2. Na minha opinião, o card tá muito fraco. Tá um card muito fraco. Vamos ver se vocês concordam comigo ou não agora na leitura do card. Então, Meloto, por favor, que horas começa o card e qual a primeira luta? Temos um horário noturno de novo, né, Melo? Que horas começa o card preliminar, por favor? É isso aí. O card preliminar está previsto para as 20 horas, na hora de Brasília. O evento que vai rolar na Austrália. E a primeira luta é entre a Loma Lookboonmee contra Alexa Tainara. Uma top 15 do peso palha, né? Que é a Loma. Vai estar enfrentando a brasileira que está vindo de vitória no UFC. Ela estreou vindo bem. É a brasileira que eu elogiei ali pra gente assistir ela, ver se ela é boa mesmo, porque a estreia dela foi bem empolgante. Só que aqui ela vai pegar uma atleta que é muito dura em pé, tem um Muay Thai muito afiado, uma tailandesa, né? Foi criada lá, sabe muito bem trocar e tem uma boa defesa de queda. Já foi quedada no UFC algumas vezes, mas o pessoal tem dificuldade de manter ela no chão. A Alexia, o jogo dela é esse. Ela não tem uma trocação, pelo menos não me chamou muita atenção em pé. A luta que ela fez no contender ali não foi bem em pé. E eu acho que vai ter muita dificuldade em pé contra a Loma. Acredito que a Loma vai conseguir manter essa luta em pé boa parte do tempo. Não vejo a Alex dominando tanto assim. Então, por conta disso, o meu palpite ele vai contra as odds. Vai na Loma Lookboonmee por decisão. As odds estão bem a favor da brasileira. A Loma tá pagando em torno de 2,75, 3 até.
Tá certo, Meloto. Ô, Meloto, para eu conseguir preservar minha voz, conseguir terminar esse podcast aqui, vai você apresentando direto as lutas, e quando eu tiver alguma intervenção, alguma coisa muito importante para falar, eu falo. Senão vai fazendo um bate-bola com o Barbie aí, porque senão vai ser tá difícil o negócio aqui. Bom, tranquilo. A próxima luta daí é entre o Brando Perisic contra o Elisha Ellison. Aquela luta entre pesos pesados desconhecidos que vão estar estreando no UFC. Eles iam lutar no Contender. Essa luta não é para rolar no UFC. Só que lá rolou algum imprevisto ali com um dos atletas, isso há 1 mês, 2 meses atrás, e aí transferiram para esse evento, até porque o Brando é australiano, esse evento é na Austrália. 2 pesos pesados que têm muito poder de nocaute, são rápidos. Eu assisti as lutas dele, algumas ali que eles fizeram antes na carreira, só que são caras que eles perderam, no ano passado eles perderam no cenário regional. Então, uma incógnita muito grande. Talvez não tenha nível para estar no UFC. Só que o UFC carece de peso pesado, e aí estão atirando no escuro aí. Acho que o Brando é um pouco melhor, ele já finalizou alguns adversários, e o Elisha, não sei se ele é muito bom no chão. Me parece que não tanto, porque ele já foi finalizado em uma luta. Então meu palpite vai no Brando por conta desse detalhe. Em pé os dois talvez são muito parecidos, mas o Brando talvez seja melhor no chão. Depois, Barbie, Luana Carolina e a Michelle Montag. A Michelle que tá vindo da PFL, 6-0, finalizando todo mundo no primeiro round. Tem alguma coisa para dizer aí para nós aí sobre essa luta? Acha que ela vai fazer o mesmo com a Luana Carolina? Definitivamente aqui é um salto em termos de competição para Michelle Montag, porque está enfrentando subitamente uma lutadora que tem 3, 4 vezes mais luta do que qualquer uma que ela já lutou anteriormente. Até mesmo o nível de competição dela na PFL foi extremamente questionável. Na PFL e no Bellator ela estava lutando com gente com muito pouca luta, com diversas derrotas. Adversário dela de melhor cartel que você pode ver que foi a Marília Moraes, tinha 3 vitórias e 1 derrota. Pelo amor de Deus, né? Mas como você falou, é muito impressionante o que ela vem fazendo, porque ela finalizou todo mundo com o Mata-Leão ainda no primeiro round. E a perspectiva é meio que isso, né? Que ela vai chegar e impor um jogo de wrestling numa dominância por cima no grappling, que é um pouco o ponto fraco da Luana. Ela sabe o que fazer, mas ela é mais uma trocadora, uma jogadora de clinch. Ela é muito forte fisicamente, ela tem bons chutes. Ela é uma lutadora que eu sempre comentei sobre a Luana, que ela é uma lutadora mais natural, no sentido que ela parece ter bons instintos e fundamentos bem medianos, sabe? Então, mas eu vou dizer que, assim, eu não concordo muito com essas odds, não. A gente está colocando muita expectativa numa pessoa de 31 anos que tem 6 lutas contra uma competição extremamente mequetrefe, contra uma pessoa que já está no UFC há muito tempo. Eu sei que a Luana perdeu várias lutas dentro do UFC, mas só que ela também ganhou várias lutas contra competição de bom nível, pelo menos um nível bem maior do que o que o adversário vem enfrentando. Eu acho que se a Michelle não conseguir impor um jogo de solo aí muito rápido, ela vai se frustrar, e eu acho que a Luana tem nível para dar conta dessa luta, mesmo se ela cair no chão. O meu palpite aqui vai contrariando as odds, eu vou palpitar na Luana Carolina. A Luana tá pagando até 2,80, em algumas casas 3,0. Zebra contra uma estreante. Bom, a próxima luta é entre o Colby Chikness contra o Josias Musaza. O Colby serviram ele de oferenda pro irmão do Topuria, né, na estreia dele no UFC. Foi o adversário que casaram pro Alexandre Topuria. Perdeu numa luta até equilibrada, ou seja, não é mosca morta, tem uma certa qualidade em pé, porque treina com o pessoal lá da City Kickboxing. E o Josias, esse aí é um talento da África, né, da República do Congo. Assim, ele é muito cru, dá pra ver as falhas técnicas dele, e no Contender Series ele foi chamado, mesmo não finalizando ali, porque o Dana White olhou pra ele, tem potencial, embora não seja tão... ele é muito novo ainda, né, tem 25, 26 anos, então ele é mais pro futuro. Acho que talvez ele não tá pronto pra vencer o Colby ainda. Então o meu palpite nessa luta vai numa vitória do australiano por decisão, porque eu acho que o Josias, embora ele tenha bastante nocaute, né, só que é tudo no cenário regional e tal. Enfim, vou no Colby por decisão. E a próxima luta, Barbie, James Mularkey contra o Rolando Bedoya. Bedoya
se perder é demissão, né? Não ganhou ainda no UFC. Não tem nem o que dizer. O Bedoya, se perder, tem que ser demissão. Já são 3 derrotas consecutivas e seria a 4ª. E eu vou dizer que assim, não é uma luta exatamente fácil para ele. O Monark não é o melhor lutador do planeta, não é um cara super atlético, mas é um cara bem competente em pé, sabe o que faz. Tem um boxe bem decente. Tá vindo aqui daquela derrota meme que ele tomou pro Maurício Ruff, que ele foi absolutamente tirado para nada, né? E aqui eu acho que entra muito um pouco que, assim, o Monark tem um teto muito óbvio, tanto em questão de capacidade técnica, quanto em questão de capacidade atlética, e o Bedoya, mesmo com 3 derrotas consecutivas, eu acho o Bedoya um bom lutador, cara. Eu acho ele um bom trocador, eu gosto da movimentação de cabeça, eu gosto da forma que ele troca as bases, eu gosto da forma que ele boxeia. As 2 primeiras lutas que ele perdeu no UFC, ele estava na categoria de cima, nos meio médios, onde ele era comicamente menor do que os adversários. A primeira luta dele, ele enfrentou o Carlos Williams, e eu vou dizer que, assim, eu até achei que ele ganhou aquela luta, viu? Mas ele enfrentou o Carlos Williams, e tipo assim, o Carlos parecia 3 vezes o tamanho dele, até porque o Bedoya não é um cara exatamente musculoso, e sem músculo já era menor, pequeno, em comparação com o Tanque, que era o adversário dele. E ainda assim eu achei que ele ganhou aquela luta. É um trucador bem bacana. E o meu palpite aqui para essa luta vai no Bedoya também. O Monark é um lutador difícil, é um oponente extremamente competitivo, mas eu acho que aqui o Bedoya tem uma velocidade maior nas mãos. Imagino, vai ser a primeira vez que ele vai lutar sem uma disparidade muito grande de tamanho contra ele. Então eu realmente espero que esse potencial que ele tem em boxear da média para curta vai aparecer bastante nessa luta. Meu palpite tá em meio. Muito bem, as odds estão bem equilibradas para essa luta, hein? Algumas casas de apostas ali tá parelha mesmo, 9-1 pro outro, 9-1 pro, né, para um pro outro. Na luta anterior, eu acho que eu não falei, né? O favorito é o Musasa. O palpitei na zebra, mas o favorito é o Musasa por 1,66 ali, mais ou menos a odd. E o próximo confronto é entre o Jonathan Mikalev contra o Orman Elliott. O Jonathan é um atleta da Austrália também, mais um nome de nível bem mediano, né? Para menos que isso ainda. Mas é porque tá no card porque é australiano, né? Eles estão tentando forçar aí alguns lutadores da casa. Vai enfrentar o Orman Elliott, né? Um lutador do país de Gales, que estava bem no UFC, vinha de 4 vitórias, só que agora ele vem de derrota. É um cara que também não chama muita atenção, mas ele mostrou que tem poder de nocaute. A última luta que ele fez, que ele ganhou, né? Foi por nocaute, o nocaute One Punch, que ele aplicou, inclusive, contra um adversário que deu trabalho pro Jack Della Maddalena, que era aquele, o Hafez, ele nocauteou o Hafez. Então, vejo o Orman bem favorito nessa luta. As odds até estão parelhas, mais parelhas do que eu pensava, mas eu vejo ele bem mais favorito porque o Mikalev é um lutador canhoto ali, mas ele não oferece muito riscos, ele é mediano, bem mediano em tudo. Enquanto o Orman, eu acho que ele é tipo nota 6 contra nota 5, sabe? No máximo, assim, a nota que eu daria para eles. Meu palpite é no Elliott, por decisão. Barbie, André Petroski contra Cameron Houston. O que tu acha aí São 2 grapplers, né? Pelo que eu vi, o Cameron lutou bem no chão, no contender series, finalizou. Na luta anterior que ele fez, chegou a fazer 5 rounds. Enfim, acha que ele consegue bater o André Petroski, que é um bom grappler? Pô, eu tenho meus problemas com o André Petroski, eu acho ele um excelente grappler e ele é um cara com um estilo de luta que, assim, o que eu lembro, eu acho que a associação mais próxima que eu posso fazer é com o Michael Chiesa, que o Chiesa, ele sempre cansou fácil nas lutas dele, mas quando a luta batia no chão era como se ele reenergizasse, sabe? E o Petroski, pra mim, segue muito esse esquema. Ele é um trocador, assim, ele é canhoto, mas ele é um trocador extremamente duro. Você vê que não tem influência no que ele faz, mas ele tem boas quedas e ele realmente se move muito bem por cima no chão, ele trabalha muito bem, tem boas finalizações, tá enfrentando aí, como você falou, o Cam Ralston, que eu acho que, pra ser sincero com você, eu acho uma estreia bem grata pro Cam Ralston aqui, sabe? Ele tá vindo aí dessa finalização do Contender Series que aconteceu em agosto, sabe? Aconteceu agorinha. Faz um mês a luta dele no Contender Series, que foi uma tremenda performance contra um adversário muito cruel. Fico me perguntando aqui se é realmente o momento. Porque a outra performance que ele teve no Contender Series foi contra o Torres Feeling, e foi exatamente sequedado e dominado, massacrado pelo... Bom,
não massacrado, né, porque é o Torres Feeling, mas dominado por um wrestler mais forte que ele. Então, pra ser sincero, a minha perspectiva para essa luta é que se o Petroski não quiser inventar muita moda em termos de querer trocar mais do que precisa, o que é uma coisa que ele gosta de fazer, inclusive, eu acho que ele deve vencer essa luta até com uma certa tranquilidade, colocando o adversário para baixo, domina lá por cima, acho que ele tem o grappling superior, e ele não cansa muito quando ele tá impondo o jogo dele. É uma coisa que eu valorizo, inclusive. Talvez seja uma das primeiras lutas que o Petroski faz no UFC que eu estou apostando nele. Meu palpite é no Petroski. Bom, o favoritismo é do Petroski, né? Pagando 1,65 por aí nas casas de apostas. E eu concordo com o Barbie. Próxima luta para encerrar o card preliminar, que até me surpreende estar nessa posição. Navarro Sterling contra Rodolfo Bellato. 2 prospectos dos meio pesados, os 2 invictos no UFC. O Navarro da City Kickboxing, o Rodolfo Bellato. Eu não lembro da academia que ele representa. Se o Barbie lembrar aí, por favor, me ajude. Mas, cara, eu não entendi por que essa luta tá nessa posição. São 2 lutadores que têm projeção para entrar no top 15, né, no futuro ali. A categoria, como eu já disse, tá velha. E olha só a incoerência. O Ivan Erslan, que tá fazendo o co-main event, acabou de perder pro Navarro Sterling. Então, não faz muito sentido o Sterling estar ali. Talvez eles querem abafar um pouco, deixar ali meio escondido, porque talvez não vê tanto potencial nele ainda. Talvez ele não tá pronto, né? Fizeram isso com alguns lutadores já. E é isso. O que eu acho dessa luta aqui é que o Rodolfo tem boas chances de ganhar, porque o Navarro ainda não me impressionou tanto. Talvez o Rodolfo é um cara um pouco mais aberto, né? Que ele vai pra trocação, né? Teve uma reviravolta na estreia que ele teve no UFC ali, que ele parecia que ia ser nocauteado, de repente virou. Talvez, por isso, né, o Navarro talvez consiga controlar mais esse ímpeto. Mas essa odd aqui, ela tá bem boa, hein? Rodolfo Bellato pagando 3 nas casas de apostas. Eu queria tua opinião rapidinho, Barbie, sobre essa luta aqui. Tu concorda comigo que tá meio desnivelada essas odds? Eu concordo, e eu vou te mostrar mais tarde que eu realmente concordo que tá desnivelada, né? Mas, porque, cara, a luta de estreia que o Sterling fez no UFC, o Sterling, perdão, não é Sterling, Sterling fez no UFC, cara, óbvio que ele é um cara muito atlético, ele é um cara muito competente no que ele faz, mas foi uma luta muito mais parelha do que deveria ter sido, sabe? Ele não demonstrou a diferença que as odds estavam esperando que ele conseguisse demonstrar, não demonstrou facilidade em pé. Se mostrou um cara assim, que ainda não tem a capacidade de lidar com um adversário que vai para cima dele. O Ivan Eslon quase venceu a luta, foi a segunda luta que ele fez no UFC. O Ivan Eslon quase chegou a levar essa luta, viu? Foi uma vitória clara pro Sterling no final das contas, mas ele foi atingido por vários golpes ali, vários golpes na cabeça, sentiu bastante no segundo round, conseguiu voltar no terceiro, mas assim, eu ainda não coloco muita fé nele não, viu? Tem que ver mais coisa e essa luta contra o Bellato, bicho, pode ser um passo maior que a perna. Boa. Só uma correção aqui. Eu disse que o Bellato tem 3, 4 lutas, 3, 4 vitórias no UFC. Na verdade, ele tem 3 lutas no UFC. Uma delas ele ganhou, que foi contra o Ihor Potieria. A outra ele empatou contra o Jimmy Crute. E a outra ele teve um no contest contra o Paul Craig, tá? Só essa correção aqui. Bom, vamos começar então agora a falar do card principal, né? Peraí. Não ficou claro o palpite de vocês nessa luta. Navarro Sterling e o Rodolfo Bellato. Tá. Os odds estão desniveladas e tudo, mas quem leva a luta, independentemente de odd? Tá bom. O meu palpite vai no Rodolfo Bellato. Eu acho que ele vai ganhar por decisão. Porque o Navarro ainda não me mostrou muita coisa. Tá cru ainda. Eu só quero dizer, Barbie, que o meu palpite vai no Navarro Sterling, tá? Para efeito de palpitão no canal Contragolpe. Então, voto de Minerva vai em quem? Meu amigo, eu estou indo de Bellato não só nessa, mas eu estou indo de Bellato até no campo minado. Então Ok. eu acho que você vai ser patrocínio nessa, vamos ver. Ok. Bom, chegamos então ao card principal, com previsão para iniciar às 23 horas. Então, é um evento mequetrefe para madrugueiros.
Abrindo o card, Meloto, a gente tem aí o Tom Nolan, australiano, contra o Charlie Campbell, americano. Luta válida pelo peso leve. E aí, Barbie? Eu não gosto do Tom Nolan. Não gosto do Tom Nolan. Eu acho que o fato do Tom Nolan ainda estar no UFC, e tipo assim, obviamente ele deve estar no UFC, porque ele tá vindo de uma sequência de 3 derrotas, mas eu acho que ele é a prova para mim mais clara do nível que o UFC chegou, que um cara do nível do Tom Nolan consegue uma sequência de 3 vitórias consecutivas dentro de uma categoria que costumava ser a categoria mais competitiva de todo o evento. Não gosto do Tom Nolan. Ele é um cara grande, ele tem lá as suas boas joelhadas, ele tem bons golpes retos, e eu acho que ele tá tendo uma clara melhora, mas eu ainda acho ele um lutador mais ou menos. Eu acho que ele encurta de forma muito atabalhoada, sem ter muita coisa para render na curta distância. Tem um jogo de chão que, inclusive, apareceu na última luta, eu não sabia que ele tinha, mas ainda acho ele um lutador muito suspeito, cheio de falhas. Do outro lado, a gente tem o Charlie Campbell. O Charlie, ele fez, acho que uma luta dentro do evento, posso estar incorreto aqui, mas eu lembro só da luta dele com o Trevor Peek, que eu achei, inclusive, uma boa luta dele, né? Mas o Trevor Peek também entra nessa realidade de Tom Nolan, que eu não faço a menor ideia de como que esse cara tropeçou e caiu no UFC. Você vê esse cara lutando, você pensa, isso não me parece muito um lutador profissional de alto nível. E o Charlie Campbell fez ele parecer um lutador, mais ou menos, sabe? Foi só uma questão de diferença de resiliência ali, mas o Campbell dominou a luta, bons jabs, boas joelhadas de encontro, inclusive. Eu acho que, assim, para essa luta é uma questão, eu considero o Campbell o melhor lutador entre os dois. Honestamente, é como eu vejo essa luta. Tom Nolan é um cara muito mais novo, ele é mais alto, ele é mais longo, e isso, cara, isso aqui por si só já pode ser a diferença de vitória e derrota. Infelizmente, eu acho que pro Campbell a ideia que o problema pro Campbell é que ele também é um cara alto para a categoria, ele é um cara longo, ele gosta desse estilo de jogo, e ele tá enfrentando alguém que vai tirar essas vantagens dele só pela condição física que ele tem. Tá enfrentando um cara que é mais alto e mais longo, portanto, os seus golpes como lutador alto e longo naturalmente não vão enfrentar. A gente já viu vários exemplos de lutadores que sempre se valeram dessa capacidade física, aí enfrentam alguém que tem uma vantagem física similar, não sabem mais o que fazer. Então, o meu palpite aqui, mesmo que eu tenha falado tudo isso, eu tenha xingado o Tom Nolan pra caramba, o meu palpite está indo no Tom Nolan por conta dessa questão do casamento de jogo, da questão de como que eles usam as armas dele. Eu acho que o Tom Nolan vai conseguir deixar o Chad Campbell bem desconfortável nessa luta. E aí, Melo, a gente chega na segunda luta do card principal, Justin Tafa versus Louis Sutherland. Mais uma luta pelos pesos pesados, né, Melo? Exato. Aqui tá aquele lutador que eu falei no início do podcast, né? O Louis Sutherland, um cara com muita brutalidade, ele ataca para acabar logo a luta, né? Tanto é que ele tem 8 nocautes em 10 vitórias que ele tem na carreira. Foi campeão no MMA holandês agora recentemente, com esse estilo aí mesmo. É um cara bem agressivo. E do outro lado a gente vai ter o Justin Tafa, um cara que merece um certo cuidado em pé, oferece perigo nessa área. Todas as vitórias dele na carreira foram por nocaute, inclusive as 4 vitórias que ele tem dentro do UFC. Só que é um cara de altos e baixos, né? Até mais baixos do que altos. Lembra um pouco fisicamente o Mark Hunt, né? Para quem não lembra, um grande kickboxer, lutou no K1, foi campeão lá, inclusive. Lutou no Pride, lutou no UFC, disputou o cinturão, inclusive, das duas organizações. O Tafa lembra ele fisicamente, pelo menos. De patamar tá longe, né? Muito longe ainda. Então, dado esses elogios ao Tafa, eu acho que vai ser uma luta bem explosiva em pé. Por já ter visto o teto do Tafa e por o Sutherland, eu já tenha perdido, até no Bellator, ele me pareceu um cara um pouco mais completo do que o Tafa. Então eu acho que o favorito aqui, embora as odds aponte um leve favoritismo pro Tafa, o meu palpite vai ficar com o Sutherland por nocaute, inclusive. Louis Sutherland, que não é parente do Donald Sutherland e nem do Keith Sutherland. E na sequência, Melhor, a gente tem o Jake Matthews contra aquele que eu não pronuncio o nome,
Eu me recuso a pronunciar o nome do... Então, seu palpite para essa luta, por favor, não me decepcione, Meloto. Pois então, o Inominável vai estar lutando contra o Jake Matthews, né? É claro que eu me refiro ao Neil Magny. Ele tá em fim de carreira, né? O Neil Magny já não tá mais no auge, tá longe disso, mas ainda tem sido um porteiro na categoria, porque ele tá vencendo alguns nomes ali que são vistos pela organização como nomes para o futuro, né? Venceu o Mike Malot, por exemplo, o canadense, ou seja, ele gosta de estragar a festa do atleta que tá lutando em casa, né? Que foi o que ele fez contra o Mike Malot. Vai estar enfrentando o Jake Matthews, que daí aí ele também é experiente, né? É um atleta que ainda tem 31 anos, beleza, mas tem muita luta no UFC, já lutou mais de 20 vezes, vem de uma boa sequência, finalizou o Shid Njokuani, é um atleta contundente, e eu acho que o Neil Magny, pela idade, por estar mais vulnerável do que já foi, acho que ele vai acabar cedendo à pressão do Jake. Não sei se ele... Acho que ele não vai conseguir controlar esse ímpeto do Jake e levar pro chão, controlar como ele fez em várias lutas. Meu palpite é Jake Matthews e até por nocaute. Que assim seja. E aí a gente chega na antepenúltima luta, Meloto, o Jack Jenkins contra o Ramon Taveras, candidato à luta da noite, Meloto? É candidata, sim. São dois lutadores agressivos. O Ramon Taveras, principalmente, né? Ele gosta dessa trocação franca. Foi no Contender Series que ele lutou, né? E foi nocauteado lá, inclusive. Mas o UFC contratou ele logo depois, deu mais uma chance para ele. Então é um cara que traz esse estilo que o UFC gosta de ver. O Jack Jenkins, é um australiano que ele perdeu a última luta, é bem verdade, mas ele é bem visto pela organização. É um cara técnico, em pé, se movimenta muito bem. Tem um bigodinho ali que faz parte combina com o carisma que ele aparenta ter. Então eu acho que é um lutador melhor do que Ramon Taveras. Casar essa luta aí a dedo para ele vencer. Pelo que eu vi nas odds, ele é bem favorito, tá pagando 1.36, né? Assim como o Jake Matthews na luta anterior, tá pagando 1.20, 25. Então é mais um australiano que vai vencer aí. Ele eu creio que por decisão, por ser um lutador técnico, tem poder de nocaute? Tem. Mas o Ramon Taveras é um cara guerreiro. Então acho que vai ser uma luta que vai para decisão. E aí, Meloto, a gente chega num Common Event, numa luta que, num mundo normal, seria uma luta para abrir um card preliminar de um evento, né? No mundo que nós desejamos, era uma luta para abrir um card preliminar de um evento, e está como Common Event de um UFC, Jimmy Crute versus Ivan Erslan. O que você tem a dizer aí rapidão sobre o croata e sobre o Jimmy Crute, né, que já é um velho conhecido aqui dos tapetes? O Crute é um cara que mostrou... ele chegou a se aposentar, né? Ele bateu num teto ali, num período da carreira, se desmotivou e se aposentou e voltou a lutar, muito altos e baixos. Talvez é um dos maiores nomes hoje do australiano, né? Tirando aquela galera que chegou na elite ali mesmo. Mas eu acho que por esse estilo dele, é um cara que vai pra guerra. Teve uma lutaça que ele fez com o Rodolfo Bellato recentemente aí. Então eu acho que por isso ele tá tendo esse destaque. Porque se depender do adversário, o adversário perdeu pro Navarro Stern na última luta. Vem de 2 derrotas, né? Ele não venceu no UFC ainda, esse cara. Então, embora ele seja um cara nocauteador, pelo currículo dele que a gente pode ver, né, das 10, ele tem 10 nocautes das 14 lutas que ele venceu na carreira, eu acho que é por conta disso. O estilo dos dois vai fazer uma luta divertida, mas em termos de relevância do que tá em jogo, muita pouca coisa, né, não tem nada. Então, meu palpite vai no Crute. Eu acho que ele é melhor do que o Erslan, só que é um pouco vulnerável, né? É difícil apostar no Crute com confiança, mas vai nele pelo que ele já conquistou na carreira aí, embora tenha batido no teto.
Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, lembrando vocês da importância de compartilhar este vídeo. Manda para um amigo, para uma amiga, para ajudar a gente a crescer a passos de lesma, é verdade, mas precisamos de mais inscritos. Nós precisamos de mais inscritos. A gente estagnou. Ajuda a gente, por favor. Se você está assistindo esse vídeo e não se inscreveu, inscreva-se. E se você já é inscrito, manda esse link para alguém. Você tem algum amigo que gosta de MMA e que não está inscrito em Três Tapinhas, eu tenho certeza. Faça isso, por favor. Ô, Barbie, chegamos agora então na luta principal. Essa sim, uma luta interessante. Né, eu acho até digna de uma luta principal de um Fight Night. O problema deste card está em tudo abaixo dela, né? Então a gente tem de um lado o Dominic Reyes, do outro lado o Carlos Zuberg, ambos vindo de boas sequências de vitória. O Dominic Reyes como uma fênix renascendo das cinzas. Vamos começar por ele, Barbie, por favor. Em que momento, quem é este Dominic Reyes? Em que momento da carreira está o lutador americano dos meio pesados? Conta pra gente, Barbie, por favor. Bom, eu concordo com você que eu acho essa uma luta muito digna de um main event de Fight Night. Eu acho que deveria ser esse tipo de luta mesmo pra chefiar esses caras, que é tipo assim, os caras estão na beira de uma disputa de cinturão. Main event pra eles porque eles precisam fazer 5 rounds. É isso, eles precisam praticar os 5 rounds. O Dominic Reyes, bom, todos sabem aqui a história, quase venceu o John Jones, na minha opinião, na opinião de muitos outros, venceu o John Jones, deveria ter saído com a mão erguida, e daí em diante foi só pra baixo. Na minha opinião, não. Na minha opinião, foi 3-2 John Jones. Continua. Eu sinto falta do tempo que o Rampaz não estava de volta. Eu sinto falta desse tempo. Vivi. Agora, até me passou a doença dele agora. Teve a sequência de derrotas dele despencando mesmo, e aí conseguiu essas 3 vitórias consecutivas. Acho que a mais significativa de todas elas foi a primeira, que foi em cima do Dustin Jacob. Na minha opinião, na época, foi uma coisa extremamente do nada o casamento dessa luta. O Jacob estava lutando bem mais acima do nível que o Dominic Reyes estava, mesmo que ele estivesse alternando aí vitórias com derrotas. E o Dominic Reyes tomou conta da luta, 2 minutos, pulverizou o Jacob. Depois disso, seguiu com vitórias em cima de Anthony Smith e Nikita Krylov. Vitórias extremamente dominantes, que ele mostrou, inclusive, a um jogo diferente em cada uma, com o Anthony Smith. Foi uma clássica derrota do Anthony Smith, que ele meio que derrete, né? Fica lá no solo, tentando se defender, enquanto o adversário só bate nele. Dominic Reyes trabalhando ground and pound sem dó. E contra o Nikita Krylov foi um diretaço de encontro contra um oponente que estava se aproximando a milhão. Uma coisa que eu queria pôr em consideração aqui é que todas as vitórias são boas vitórias, são vitórias decentes, são vitórias com lutadores a nível de UFC, mas nenhuma delas é uma vitória que eu posso dizer, tipo assim, o Dominic Reyes voltou ao nível que ele estava antes, sabe? Ele tá competindo num nível muito abaixo. Infelizmente, isso aqui é fato, sabe? O Anthony Smith, pós-derrota pro Dominic Reyes, ele também nunca mais ganhou. O Nikita Krylov vem de derrota também, depois dessa, perdeu pro Bogdan Duskov em meio round. O Dustin Jacob acabou conseguindo se recuperar, mas também já se mostrou um lutador meio de tabela, sabe? Então eu fico pensando assim, ele teve essa ressurgida, mas eu não sei se ele ainda ele consegue chegar no nível que ele já antes esteve. Dominic Reyes é um trocador, principalmente, ele tem uma boa base de wrestling, que ele praticamente só usa defensivamente, é um dos poucos caras nessa categoria que consegue se movimentar bem pelo espaço, não só de uma forma natural, mas também de uma forma bem consciente, que consegue evitar a grade e consegue colocar o oponente de costas na grade se for necessário. Tem ótimos chutes altos, é um dos poucos caras dessa categoria também que chuta bem, e ele chuta bem mesmo, chuta forte, bons diretos de canhotos, é um cara que sabe boxear, sabe? Ele sabe movimentar a cabeça, ele sabe colocar os jabs no rosto do adversário, sabe colocar combinações. Gosto muito do jogo de Dominic Reyes, as minhas peculiaridades aqui ficam mais, será que a parte física dele ainda sustenta?
Eu sei que ele tá vindo de 3 vitórias consecutivas, mas nessa sequência de 4 derrotas que ele teve, o consenso ele não aguenta mais fazer isso. A luta dele contra o Ryan Spann foi muito triste, porque ele parecia não ter consciência nenhuma do espaço, tava tentando chutar da curta distância e tomando jab na cara, acabou eventualmente sendo nocauteado por um desses, sabe? Até contra o Prochazka, que foi uma luta que ele teve seus momentos, ele teve um momento de quase conseguir nocautear o Prochazka com um chute, uma pedalada. Ele se mostrou muito fisicamente dominado, não conseguia compensar a diferença de velocidade, não conseguia compensar a diferença de poder e aparentado estar cansando mais rápido do que o oponente. Então eu não sei se o Dominic Reyes, de um ponto de vista físico, ainda consegue render o mesmo que ele rendia antes. Mostrou já muitas qualidades técnicas, muitas qualidades atléticas, até estrategicamente falando, eu acho ele um lutador muito bom. Eu espero que ele tenha se achado um pouco mais, porque as poucas mudanças que ele estava fazendo nessa sequência de 4 derrotas pareciam que só faziam a próxima derrota ser ainda mais acachapante do que a anterior. Eu não sei se aqui o que rolou foi uma diferença do nível enfrentado, ou se foi uma diferença dos treinamentos que o Dominic Reyes vem fazendo, mas eu espero que ele continue nesse trajeto. Bom, muito bem, Barbie. Do outro lado, temos o neozelandês, principal candidato a próximo desafiante de Ankalaev ou Poatan, né? Tá entrando como amplo favorito nessa luta, nas casas de apostas, contra o Dominic Reyes. Com um jogo mais pragmático, alguns diriam sonolento. Como que você avalia as capacidades físicas, atléticas e técnicas do Carlos Ulberg, Barbie? Eu acho que o Carlos Ulberg é um cara gigantesco e não bate pesado o suficiente para compensar esse tamanho todo. Mas, para ser sincero com você, eu nem acho que seja um problema tão grande. Eu acho que, inclusive, isso faz com que as performances dele tenham que ser mais cerebrais do que a expectativa. E eu acho que nas últimas 2 lutas ele foi capaz de demonstrar muito bem, porque foram lutas muito parelhas, muito competitivas contra bons trocadores. No caso, eram o Volkan Ozdemir e o Jan Blachowicz. Sempre foram lutas duras para todo mundo, sabe? Talvez o Ulberg não tenha vencido com a diferença que a maior parte das pessoas, inclusive eu, esperava, mas eu achei que foram boas performances, foram performances muito conscientes, em cima de lutadores extremamente duros, onde ele soube fazer valer a sua movimentação, o seu boxe. Ele tem excelentes ganchos quando o adversário entra na distância, contra-golpeando bem, tem boa precisão, chuta muitíssimo bem. Eu falei isso aqui do Dominic Reyes, eu acho que o Ulberg chuta até melhor do que ele, talvez não alto, mas principalmente chutes baixos dele, que é uma das principais armas que ele utiliza, e são muito efetivos. Ele sabe angular de uma forma a trabalhar esses chutes, a trabalhar bem esses chutes no adversário. É um trocador por excelência, que tá tipo assim, ele tá se desenvolvendo no grappling, tá com uma sequência enorme de vitórias na categoria. Na verdade, ele só perdeu a estreia dele pro Kennedy Nzechukwu, que foi tipo assim, foi uma luta sem muita explicação, que o Nzechukwu, eu acho que ele viu muito rápido que ele não teria como vencer essa luta de um ponto de vista técnico, ele não poderia ficar na distância, ele tinha que encurtar e tentar fazer a luta ficar feia. Ele tinha que tentar cansar o Ulberg na base da pancada e, cara, o Nzechukwu apanhou muito, mas eventualmente o Ulberg cansou, foi atingido por uma senhora bomba ali no meio do segundo round e acabou sendo nocauteado em uma luta que até então ele estava dominando, mesmo que ele não conseguisse definir. Depois disso, eu acho que essa foi uma derrota que fez o Ulberg crescer como lutador. Eu acho que ele amadureceu muito, porque foi essa coisa que só porque o oponente está me dando as aberturas, não quer dizer que eu preciso ir para cima dele com tudo, não quer dizer que eu preciso de toda a chance que eu puder para nocautear. Ele teve uma sequência aí de vitórias, com nocautes, com finalizações. Antes dessas últimas 2 lutas, ele estava numa sequência de acho que 5 ou 6 vitórias, que ele nocauteou, finalizou todos os adversários, e foram ótimas performances, todas elas. Eu acho que o nível vem subindo e, consequentemente, a performance do Ulberg vem decaindo um pouco, ele não consegue manter o nível de dominância que tinha antes, mas, cara, eu sei que eu falei que ele não bate tão pesado, mas ele ainda bate pesado. Senhores ganchos de esquerda, ótimos chutes baixos, ótimos chutes altos, bela movimentação pelo octógono, boa escolha de golpes também, e é um cara que se adapta bem, tem boa movimentação de cabeça, tem um nível como kickboxer muito alto para essa categoria. Esse é o Carlos. Muito bem, Barbie. Estamos todos curiosos
para ouvir o que achamos que vamos ouvir. Seu palpite está indo mesmo no Carlos Ulberg, Barbie? Confirma para mim, por favor. Se sim, por quê? E aí? Teremos 25 minutos de uma luta? Como que você imagina essa luta transcorrendo? Vai valer a pena ficar até as 3 da manhã e ver essa luta até o final, Barbie? Ou vai ser uma luta para insônia? Conta pra gente como que você imagina o teu palpite, por favor. Honestamente, eu acho que vale sim a pena ficar acordado para assistir essa luta, porque eu acho que é uma das poucas lutas de bom nível que você vai ver entre dois kickboxers na categoria dos meio pesados, sabe? Não tem caras que conseguem trocar no nível de qualidade desses dois. O meu palpite vai sim no Uber, acho que nessa altura do campeonato, talvez em qualquer altura do campeonato, até vou te dizer que talvez no auge do Dominic Reis, a capacidade atlética dele seria um diferencial, a velocidade que ele tem, o poder de nocaute que ele tem. Com certeza, o Uber também é um cara extremamente atlético, mas a questão para mim aqui é que eu considero o Uber um cara melhor em termos de adaptação no momento. Eu acho que ele é um cara mais técnico num contexto geral, e eu acho que ele trabalha bem as armas para ir fazendo o adversário perder a movimentação ao longo da luta, enquanto o Dominic Reis ele é mais um cara de ou ele está pontuando ou ele está arrancando a sua cabeça, mas ele não consegue, não trabalha chutes baixos, ele não trabalha golpes no corpo, não é um cara que vai trabalhar esse tipo de arma. Ele ainda tem muita capacidade de arrancar a cabeça do Uber na base da pancada, mas eu não vejo o Uber como um kickboxer de baixo nível para cometer os erros que, por exemplo, o Nikita Krylov cometeu. Claro que ele vai tomar um soco, muito muito provavelmente ele vai tomar um soco e ele vai ter que tolerar isso, mas só que você dá uma abertura daquelas para entrar o golpe com aquela força, é isso que eu não acho que vai acontecer. Eu acredito que fisicamente, como eu falei, o Dominic Reis não consegue mais fazer isso no alto nível. Posso estar enganado, posso estar perfeitamente enganado, mas eu imagino que essa vai ser uma luta mais técnica e contida entre os dois. Eu acho que vão ser alguns rounds difíceis de pontuar, até eventualmente o Uber tomar conta das ações através de chutes baixos que vão acabar pesando na base do Dominic Reis. Acho que ele é um cara que consegue controlar seu cardio mais do que o seu adversário. Acho que até, inclusive, assim, mesmo que ele não bata tão pesado com o Dominic Reis, eu acho que ele tem uma absorção melhor nessa altura do campeonato. Não diria que a possibilidade do Uber conseguir um nocautaço está fora do previsto, mas não seria isso que eu apostaria, pelo menos não a curto prazo. Eu acho que ele vai fazer um jogo mais inteligente, que ele vai minar a movimentação do Dominic Reis, vai trabalhar seu boxe, vai tentar esperar suas oportunidades. Talvez aí não seja a luta mais entretenimento possível. Vou dividir, os caras vão cair na porrada. Eu não imagino que essa luta vai ser dessa forma. Eu acho que vai ser uma luta mais cerebral entre os dois. E eu enxergo o Uber saindo vitorioso, conseguindo fazer alguns ajustes ao longo dos rounds, conseguindo minar a movimentação, trabalhar o tanque de gás do Dominic Reis, possivelmente conseguindo uma interrupção ali, terceiro, quarto round. Meu palpite está indo então no Carlos Uber em uma luta de kickboxing de belo nível para a categoria dos meio pesados. Excelente, Barbie. Deixou a gente aí com mais vontade de ficar até o final deste evento para assistir essa luta até o final também e ver o que acontece nela, né? Vamos ver se a sua previsão se configura. UFC Perth, Uberg versus Ray. Chegamos no campo minado. Campo minado. Começando por um recap de palpites do evento passado, da semana retrasada, né? Não tivemos evento na semana passada. E olha só o que aconteceu, hein? Olha só o que aconteceu. Barbie foi Diego Lopes vencendo Jean Silva, pagando 3,10. E o Barbie acertou. Rampazzo, esse que vos fala, foi de Rafa Garcia, vencendo Jared Gordon, pagando 3. E eu acertei. E o Micoloto, foi de Jesus Aguilar vencendo Luiz Guruli, pagando 2,63. E o Meloto acertou. Todo mundo acertou, Meloto. O que aconteceu? Aconteceu o que vai costumar acontecer sempre, né? Que é eu acertando. Muito bem. Nada como um otimista bem-humorado. Ô, Meloto, então você, aliás, é o primeiro a dizer o seu palpite desde o UFC Perth.
Uberg versus Reis. Tá indo de Dominic Reis, Meloto? Não. Acho até que ele vai ser nocauteado rapidamente. Meu palpite vai na Loma Lookboonmee, vencendo a Alexa Tainara, tá pagando 2,75. Muito bem, o senhor Barbelotto é o segundo a falar. E aí? O meu palpite tá indo no Rodolfo Belado vencendo o Navarro Estilo, tá pagando 2,83. 2,80. Até esqueci, pô. Não vem aumentar a coisa aí, cara. Tá 2,63. Olha o cara querendo aumentar a odd, Meloto. Mas é uma baixaria. Como se ele já tirou. 3,10. É por isso que ele tá no topo ali, cara. Eu acho que ele deve ter aumentado algumas vezes. Eu não escuto quem está por baixo. Eu não consigo escutar. Vocês estão muito longe. Tá explicada a diferença. 12 tá com 5 pontos à nossa frente. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa errada. Pagando 2,63, o canalha, crápula. E eu tô indo de New Magny, vencendo o Jake Matthews, pagando 4,50. É por isso que tá na lanterna esse cara aí, ó. Pecado, bicho, pecado. O cara tá indo de New Magny. Rampazzo indo de New Magny, senhoras e Eu senhores. quero perder, eu quero perder, eu quero errar, eu quero dar mais chances pro Barbie, entendeu? Então é isso, por favor, que eu não faça pontos. Mas se acontecer a tragédia do New Magny vencer, 4,50 é a odd dele. É isso. E vamos empacotar esta edição de 3 tapinhas com tapinha de despedida. Eu começo dizendo que, com a pouca voz que eu tenho, eu delego o meu tapinha de despedida a Deus dará. Um grande tapinha nas costas de todos vocês, seguidores. Beijos e abraços do Fabiano Rampazzo, que voltou para colocar ordem nesta casa. Agora, o Meloto eu sei que tem tapa de despedida. Qual que é, Melô? O meu tapa ele vai na cara do Benoit Saint-Denis e também do Renato Moicano, porque os dois mudaram de ideia aí com relação a lutar contra o Charles, né? Eles se prontificaram a fazer isso. O Benoit, tanto numa coletiva de imprensa quanto num programa, né, do Ariel Helwani, disse que se oferecessem ele, né, ele estava pronto, ele queria lutar o mais rápido possível. Quando ligaram para ele, não aceitou. E o Moicano até não foi a mesma coisa. Ele fez um hype, fez vídeo, né, dizendo, vamos, faz um barulho aí, galera. Né, foi um pouco diferente, eu acho, mas mesmo assim, se colocou à disposição ali, deu a entender, criou expectativa na galera, e aí na hora de... O caso dele é diferente, porque eu acho que o UFC nem quis que ele fizesse essa luta. Mas é um nome, né? É uma opção. E aí, no fim das contas, também não vai ser. Então, tapa na cara dos dois, porque criaram expectativa aí na galera aí à toa e na hora do vamos ver não cumpriram. Eu acho que o tapa na cara é mais justo no Saint-Denis, porque como você bem pontuou, o Moicano talvez não tenha nem sido proposto a ele. E o Saint-Denis realmente merece esse tapa na cara bem dado, e aliás seria uma ótima luta, hein? Seria uma luta bem interessante, Saint-Denis e Charlinho. É uma pena mesmo ele ter, enfim, em cima da hora, também ficar... O problema é que ele disse que pegaria, né? Esse é o problema. Esse é o problema, né? Barbie, e aí, você tá com um tapinha de despedida na cara ou no ombro ou nas costas de alguém? Meu tapa. Eu tenho a impressão aqui que todas as vezes o meu tapa vai na mesma pessoa, Dana White. E dessa vez, assim, eu tenho até 2 bons motivos. E um deles é esse evento Mequetrefe. É esse evento aí no UFC de sábado. Que, pelo amor de Deus, que eventinho absurdo, ridículo. E, cara, o negócio isso tá acontecendo demais. Senhoras e senhores, cheguem aqui com o seu capitão. Cheguem perto para mim. Isso tá acontecendo demais. Eu acho que desde o início do ano, a gente só tá em setembro, cara. A gente só tá em setembro. E desde o início do ano, eu acho que teve pelo menos 8 a 9 vezes que eu falei neste podcast. Talvez esse seja o pior card que eu já vi na minha vida. Sabe quantos lutadores ranqueados tem nesse card do UFC de sábado? 3. 2 deles estão na luta principal. A outra é a Loma Lookboonmee. 3 lutadores. Galera, são 8 categorias masculinas, mais 3 categorias femininas. Bom, seriam 4, né? Mas a gente não pode contar a quarta. Não tem condição você fazer um card do UFC
e colocar só 3 lutadores com ranking. O UFC até fez um post falando, esse card tá lotado de talento regional. Eles colocaram a palavra regional. Isso pra mim é malandragem, cara. O UFC não pode se dignar a fazer um evento a nível regional. Não é para isso que o evento serve. Não é para isso que vocês têm o título de maior evento do mundo. Quando um evento tipo Jungle Fight fala o melhor talento nacional está aqui, beleza, porque aqui realmente é só talento nacional. É o que ele se propõe a fazer, mas só que uma organização como o UFC se submeter a esse tipo de coisa, vocês estão traindo os fãs, vocês estão quebrando o esporte, vocês estão me quebrando, e eu vou quebrar vocês. Dana White, se eu te acho na rua, seu careca safado, o bicho vai pegar. Bom, Barbie dando um tapa na cara do Dana White, nada de novo no front. Donzelas e desdonzeladas, brutamontes e cavalheiros, é um prazer tê-los e tê-las novamente conosco, comigo aqui. Um bom evento a todos. Deixe seu comentário aqui para ver se eu reajo a algum na quinta-feira que vem. Beijos, bom fim de semana. Presta, filhas.